Olá, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. É generoso da vossa parte. É sempre difícil montar uma conversa em torno de um tema tão vasto como este, sabendo nós que a educação inclusiva é uma coisa contextual, situada num tempo e num espaço, com as pessoas que fazem parte daqueles contextos. Ainda assim, quando vim para cá de bicicleta, isto hoje foi mais difícil porque eu costumo vir de comboio, o comboio não apareceu, então tive que vir a ensaiar, a escrever na bicicleta, mas a coisa até correu bem. Eu apontei aqui 3 ou 4 coisas que eu acho fundamentais para nós conversarmos sobre o assunto. Alguns princípios, barreiras, condições para o desenvolvimento da educação inclusiva. E a primeira coisa que eu gostava de passar, a primeira ideia, tem a ver com nós olharmos para a educação inclusiva como a construção de comunidades. Okay? Comunidades essas que nos ajudam a ultrapassar barreiras de presença, barreiras de aprendizagem, barreiras de participação de algumas crianças, de alguns alunos que são sistematicamente excluídos dos seus contextos de pertença. Lembro-me do nosso caríssimo Jorge Palma, que ele dizia, e muitas vezes a gente fala da educação inclusiva como se estivéssemos a falar da terra dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já ouviram a música, se não ouviram, procuram. Então ele diz uma coisa do estilo, na terra dos sonhos podes ser quem tu és, na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. E é um bocadinho esse o compromisso da educação inclusiva. Nós podemos inclusive dizer que a educação inclusiva é um compromisso ético com a condição humana, não é? É um projeto de sociedade democrático, solidário e coletivamente elaborado, onde todas as pessoas têm o seu lugar, o seu espaço. Naturalmente é baseada em valores, não é? E numa crença profunda de que não existem limites para o desenvolvimento, não é? Isto faz-nos lembrar o nosso colega e amigo, ele, desculpar-me-á, Vygotsky, que dizia que não há limites para a aprendizagem. Não é? Assim, organizemos as condições necessárias para que todos possamos progredir e aprender. Não é? Isto faz-me lembrar um poema do Cancioneiro Geral, que é um livro da Fundação Calouste Gulbenkian, que é o título de uma conversa de um professor cá da casa, o professor José Morgado, que é: se houvera quem me ensinara, quem aprendia era eu. Se nós olharmos hoje para as salas de aula, vemos que a característica mais evidente das escolas e das salas de aula é a diversidade. A diversidade dos alunos, a diversidade dos professores, a diversidade dos contextos, etc, etc. E se nós perguntarmos a uma família, se nós perguntarmos a um neurocientista, se nós perguntarmos a um professor, se nós perguntarmos a qualquer um de vocês aqui na sala, se existem 2 crianças iguais, todos diremos: não existem 2 cérebros iguais, não existem 2 crianças iguais. Cada uma é ela e a sua circunstância, não é? Contudo, talvez, aqui recuperando as palavras do Bourdieu e a herança da escola oitocentista, talvez a herança desta escola nos tenha conduzido num caminho sistemático de indiferença à diferença, não é? E pomos-nos todos a repetir uma série de coisas. Isto faz-me lembrar, lá em casa vivem 2 gêmeas. Tivemos a sorte, isto está a ser gravado, é melhor dizer a sorte. Tivemos a sorte de ter 2 gêmeas e às vezes perguntam-nos: vocês são tão iguais, são tão parecidas, e elas respondem: nós iguais, nem os dentes nos caem ao mesmo tempo. Não é? Só que esta herança da escola oitocentista faz-nos reproduzir um modo de ação que é pôr todas as pessoas a caminhar ao mesmo tempo. Não é? Dizia o Bob Marley: in this great future we can't forget our past. E nós temos que olhar para esta herança se a queremos desconstruir. E é neste contexto que surge um grande dilema, que é: como é que nós podemos organizar uma escola comum para sujeitos diferentes, numa escolaridade obrigatória igual para todos? Não é? E emerge o conceito de diferenciação pedagógica. E este conceito de diferenciação pedagógica não é mais do que nós podermos diferenciar os percursos de acordo com as características das pessoas que temos à frente. Muitas vezes, a melhor forma de nós operacionalizarmos um conceito é pelo seu oposto. Não é? E se nós pensarmos no oposto da diferenciação pedagógica, tem a ver com isto, nós pormos
todos os alunos, todas as pessoas a fazerem as mesmas coisas ao mesmo tempo, com o mesmo nível de apoio instrumental, mas apoio emocional, quando nós sabemos que os miúdos não têm a mesma competência de autorregulação, não têm os mesmos níveis de conhecimento, não têm a mesma autonomia. Então a ideia é que a gente possa diferenciar de acordo com as características. Contudo, a literatura recentemente tem apontado para uma maldade, que é, ao abrigo deste chapéu da diferenciação pedagógica, nós diferenciamos de tal forma a vida na escola de alguns miúdos e o trabalho de alguns miúdos que eles deixam de fazer parte da comunidade. Ou seja, a vida deles naquele contexto é tão diferente, é tão diferenciado, dizemos assim, que eles deixam de pertencer à sua comunidade de pertença. E nós podemos ver na literatura, ou em alguns jornais, melhor dizendo, coisas do estilo da inclusão low cost, ou da inclusão a 1/3, ou para facilitar as contas, por causa dos casas decimais, a metade. Não é? Porque 1/3 obriga-nos a fazer aqui contas. E faz-nos questionar o que é isto. É só a inclusão da cintura para cima? Como é que isto é possível? Faz-nos questionar este conceito. Não é? Uma palavra aos recursos que eu acho que é fundamental neste contexto da educação inclusiva. Nós hoje sabemos, aliás, não é novidade, que são necessários um conjunto de recursos humanos, financeiros, materiais, para que nós consigamos promover uma educação de qualidade para todos. Não é? Mas há uma coisa que, diz a cultura portuguesa, me faz espécie. Tem a ver, por exemplo, nós sabemos que o maior recurso de uma comunidade é a própria comunidade. E nós podemos ler, por exemplo, em todos os manuais, e há vários, de apoio à prática da educação inclusiva, nos normativos legais, não há uma referência ao papel dos pares. Não é? Como é que nós podemos construir uma comunidade de aprendizagem onde sistematicamente negligenciamos aquilo que é o principal recurso de uma comunidade, que são os outros, que são os nossos pares? Fica uma questão para reflexão pela vossa cara, aposto que vocês já tinham pensado sobre isto. Isto levanta-me uma questão que eu costumo levantar, mas é só por maldade, que é: quantos de nós verdadeiramente estaríamos disponíveis para perder uns quantos pontos nas avaliações internacionais, como o PISA, para construir uma sociedade mais solidária? Não precisam de responder. Bem, eu acho que eu tinha aqui um plano de fazer uma leitura de um livro. Vou começar a terminar para termos tempo para ler esse livro. Nós hoje na literatura, retomando o título desta conversa, Educação Inclusiva, Are We There Yet? Como uma pergunta, para responder a esta pergunta, vamos fazê-lo em conjunto. E eu vou partilhar convosco algumas condições que aparecem hoje na literatura como sendo as condições necessárias para o desenvolvimento de uma educação inclusiva. Não é? E a primeira das condições tem a ver com a presença. Ou seja, pensando na pergunta do título, para nós respondermos a esta pergunta, será que todas as crianças, independentemente das diferenças que possam apresentar, têm direito, ou que têm direito, elas têm, mas estão presentes nos contextos de pertença, nomeadamente nas escolas de residência, nas salas de aula onde deveriam estar? Segunda condição, aceitação ou sentimento de pertença. Será que todas as crianças, independentemente das diferenças que possam apresentar, elas são aceites na sua comunidade de pertença, são considerados membros valiosos da sua comunidade de pertença, reconhecem-se e são reconhecidos como membros da sua comunidade de pertença? Terceira condição, participação. Será que todas as crianças participam nos contextos onde estão inseridas, nas suas comunidades de referência, nas escolas de referência? Quarta condição, será que todas as crianças aprendem? Será que todas as crianças se desenvolvem? Para nós respondermos a estas questões, ou através da resposta a estas questões, poderíamos responder ao título desta comunicação. Vou ler-vos o livro. Eu acho que nós temos tempo para isto. Trago aqui este livro, que foram as minhas filhas que me o apresentaram. E eu acho que é interessante nós podermos pensar um bocadinho sobre isto. Se me permitirem, e se não me fizerem correções na leitura, perfeitamente normal. O Norman sempre fora normal. Perfeitamente normal. Até que um dia
lhe cresceu um par de asas. O Norman imaginara que iria crescer em altura, ou que lhe iria crescer uma barba, como ao pai, mas nunca imaginara que lhe crescessem um par de asas. De qualquer forma, agora que as tinha, decidiu testá-las imediatamente. O Norman começou a voar a toda a velocidade e a divertir-se mesmo, a valer. Mas então... teve de ir jantar. Estão a ver? O Norman sempre fora tão normal que não sabia como os pais iriam reagir às suas asas extraordinárias. Jantar! Quando entrou em casa, o Norman cobriu-se com um grande casaco. Os pais não repararam nas asas, mas acharam que era um pouco estranho estar de casaco dentro de casa. Tomar banho era complicado, assim como dormir. O casaco era quente e desconfortável, mas o Norman decidira que ninguém nunca iria ver as suas asas. No dia seguinte, o Norman foi até ao parque, mas estava com demasiado calor para conseguir brincar aos seus jogos preferidos. E o mesmo se passou em diversas ocasiões. Fazer viagens longas de carro era insuportável. Ir à piscina, terrível. E isso não foi nada comparado com a festa de anos do seu melhor amigo. A única altura em que o Norman se podia sentir normal era quando chovia. Um dia um rapaz tentou tirar-lhe o casaco e o Norman teve de fugir, de rosto afogueado, furioso, triste. Quem lhe dera que nunca lhe tivessem crescido aquelas estúpidas asas. De repente, viu uns pássaros bem alto lá no céu. Lembrou-se do prazer que sentira no seu primeiro voo. Ocorreu-lhe que era o casaco que o estava a deixar infeliz e não as asas. Por que não tiras essa coisa velha e gasta? Sugeriram os pais. O Norman ergueu o olhar para eles, hesitante. Os pais sorriram e acenaram afirmativamente. O Norman devolveu-lhes o sorriso. Então, atirou o casaco para o lado e mostrou as suas asas maravilhosas. O Norman impulsionou-se para o ar, até que enfim estava livre daquele casaco. Reparou então noutras crianças, com casacos espessos e pesados vestidos. Olharam nervosamente para o Norman e em seguida umas para as outras. Houve um momento de pausa. E depois... o céu encheu-se de pessoas a voar. O Norman nunca se sentira tão feliz. Percebeu que ser perfeitamente normal era coisa que não existia. Ele era perfeitamente Norman, que era tudo o que devia ser. Obrigado por terem vindo.